A gente conversa agora com a Camila, nossa repórter Camila Xavier, para a gente explicar também, continuar explicando, falando e repercutindo o assunto. PL antifacção. Hoje, Hugo Mota bateu o martelo. Bateu o martelo pela terceira vez, né, Camila? Ele já havia batido o martelo anteriormente, nas outras semanas, mas diz que agora vai. Diz que agora vai votar. Inclusive, é o único assunto na pauta previsto para terça-feira. Boa tarde, Camila. Bem-vinda. Muito boa tarde, Neila. Boa tarde, Felipe. Boa tarde também a quem nos assiste. E é isso mesmo. A expectativa, pelo menos segundo confirmou o Hugo Mota hoje, é que esse projeto seja votado amanhã. Ele já havia anunciado na semana passada, quando essa votação foi adiada na quarta-feira, que ficaria para esta terça-feira. E agora é o único projeto na pauta de amanhã, só que ainda falta consenso aqui dentro da Câmara dos Deputados sobre o conteúdo dessa matéria. Lembrando que Guilherme Derrite, que é o relator da proposta, já apresentou 4 versões do seu parecer sobre esse projeto, que veio inicialmente como PL antifacção e agora eles chamam de marco legal de combate ao crime organizado, né? Então, ele já apresentou 4 versões, mas essa última ainda não agrada nem oposição nem governo. Então, ambos vêm falando, tanto oposição quanto governo, que querem trabalhar por mudanças nesse parecer de Derrite. Então, a expectativa deles, pelo menos, é que haja uma 5ª versão, mas caso essas alterações que eles desejam não sejam feitas, eles vão apresentar emendas e outras formas, né, de fazer alterações nesse texto. Então, a expectativa, o que deve acontecer amanhã, é uma reunião durante a manhã, uma reunião de líderes, para que eles possam sentar e conversar sobre esse projeto, debater e chegar em um consenso para que, no momento em que ele for votado aqui no plenário da Câmara dos Deputados, tenha de fato um acordo entre eles para que o texto seja votado. Mas, Neila e Felipe, eu já adianto que tem muita gente aqui achando que isso não vai acontecer, então que pode haver mais um adiamento justamente por conta dessa falta de consenso ainda sobre pontos desse projeto. Camila, lembrando que se for aprovado na Câmara, o texto precisa seguir para o Senado. E como é que anda esse assunto por lá? A aprovação tem número suficiente de senadores para aprovar esse projeto? Então, ainda tem essa questão, né, de não haver consenso, tanto em relação à oposição quanto governo, em relação ao tema, ao conteúdo desse projeto. Então, precisa ser superada primeiro essa questão, mas do lado de lá do Senado, os senadores eles vêm tentando também se inteirar um pouco mais desse tema, inclusive os próprios senadores que fazem parte da CPI do crime organizado, eles esperam que esses depoimentos que eles vão colher nas próximas semanas sirvam de base para fundamentar essa análise deles em relação ao projeto. E a ideia, o que algumas pessoas vinham falando aqui é que a Alcolumbre já ia orientar lá os senadores e também indicar um relator, já escolheu um senador para relatar esse projeto e já iria indicá-lo para que assim que o projeto fosse aprovado aqui, do lado de lá ele poderia já ter a tramitação um pouco mais acelerada, mas por enquanto muitos senadores que são próximos a esse assunto, ao tema do crime organizado, disseram que ainda não ouviram falar nada, ainda não foram procurados, então existe ainda, o projeto ainda está caminhando, né? Eles ainda estão esperando que aqui na Câmara dos Deputados tenha um sinal mais concreto de que ele de fato vai ser aprovado para que ele possa ter a tramitação e começar as negociações lá para essa aprovação, Neila. Felipe, não é nem a primeira nem a segunda vez que a gente fala que esse assunto vai ser pautado e que vai ser votado e que a Camila entra dizendo que vai ter uma reunião. Dessa reunião eu não sabia, tá? Ela entra dizendo que vai ter uma reunião antes da votação, então a gente já sabe que vai ter uma reunião prévia para discussão do assunto. Não tem ninguém contente com esse assunto. Nem base do governo, nem oposição estão contentes com esse assunto. O que me parece, que foi o que a gente acabou de falar e que eu acabei de te perguntar, é que é uma estratégia eleitoreira mesmo. Que todo mundo quer, de fato, aparecer um pouquinho para usar esse assunto de segurança pública, porque não é da cabeça deles. Já saiu em pesquisas. As pesquisas mostram que segurança pública vai ser o assunto principal das eleições de 2026 e que economia, a picanha, a comida, o supermercado, ele vai vir em segundo lugar.
Então, segurança pública está em primeiro lugar nas pesquisas. Eles que não são bobos nem nada, muita gente ali vai vir para o Senado, muita gente ali vai vir para o Ministério, muita gente ali vai vir para outros cargos. Então, já sabem que precisam estar em cima desse assunto, precisam estar por cima desse assunto. Então, muito me parece que todos querem ter um pedacinho disso e que, no final das contas, nada vai se resolver. Por quê? O que vai mudar, de fato? Foi o que eu volto a insistir nesse assunto. O que vai mudar na lei que já existe para o combate ao crime organizado? Aumento da pena? Prender mais? O que vai mudar? Eu, de fato, ainda não entendi. Vamos ver o que o Guilherme Derrite vai apresentar amanhã para entender se isso não é apenas uma pauta eleitoreira e se isso vai ser votado mesmo, porque já sei que chegando no Senado isso não vai ser aprovado tão fácil, até porque tem a CPI do crime, como a Camila bem lembrou, que já permite que os senadores tenham esse assunto para trazer para o foco, para trazer para a pauta eleitoral. Eles já têm a CPI do crime para chamar de sua, então eles não precisam desse assunto de uma outra forma para debater o assunto na Casa Alta. Não, exatamente, Neila. Você tocou no ponto que eu acho que é o ponto principal sobre esse debate do PL antifacção, né? Os dois lados estão querendo ter um protagonismo muito grande sobre o tema segurança pública. Até porque, né, como dizem as pesquisas, de fato, a segurança pública será o tema principal nas eleições de 2026. Aí, contra o governo, tem uma situação que é complicada demais, que apesar da Constituição de 88 colocar como responsabilidade pela segurança pública os entes estaduais, não é? Para a população em geral, grande parte da culpa é do governo federal também, né? E o governo federal tem uma parcela de culpa porque cabe ao governo federal cuidar das fronteiras, né? Por onde passam várias drogas para o Brasil, de onde passam várias armas para ficar na mão do Comando Vermelho e do PCC, né? Ou seja, o governo federal tem também uma parcela de responsabilidade sobre o tema segurança pública, mas é bom lembrar que a Constituição de 88 coloca como responsabilidade os entes estatais, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que há, sem sombra de dúvida, uma questão ideológica muito clara que separa o discurso da base governista do discurso da base da oposição. E, querendo ou não, quando o assunto é segurança pública, né, a base da oposição tem muito mais o apoio do povo do que a base governista. Um exemplo clássico é o seguinte: a gente sabe, né, que não adianta você aumentar a pena, que isso não vai resolver, de certa forma, a questão da segurança pública, mas para a população, e a maioria da população, de fato, isso ajudaria a combater o crime. A população é punitivista. A população, ela não quer o discursinho e a narrativa de parte da esquerda e parte da base governista dizendo que tem que ter ressocialização, tem que olhar, tem que ter redutor, né, de pena, né, para aquelas pessoas que não são líderes da organização criminosa, são soldados do crime organizado. Não, a população quer colocar no mesmo balaio todo mundo, né? Então, de certa forma, esse discurso do Derrite de equiparar a pena das facções criminosas com organização terrorista encontra amparo na população. Então, esse discurso, né, e essa narrativa é muito difícil para o governo conseguir ganhar. Aí daí está a preocupação e o cômodo do governo ao ver o Derrite, né, líder, secretário de um dos principais estados do Brasil, em que o governador possivelmente sairá candidato à presidência da República contra o Lula, relatando o projeto, né, e desconfigurando o projeto. Porque esse projeto, é bom lembrar, nele, Camila, ele tinha vários eixos, né? Ele tinha o eixo de conceituar o que é a facção criminosa, ele tinha o eixo de criar medidas para evitar que as facções criminosas entrem no Estado, né? Tinha o terceiro eixo do perdimento de bens, tinha o quarto eixo de financiar, né, a questão do combate ao crime organizado, e tinha um eixo muito claro de participação da Polícia Federal no processo de combate às facções criminosas. E tudo isso, de certa forma, foi desconfigurado, foi reconfigurado. Então, o governo e a oposição estão batendo a cabeça, né, em relação a esse assunto.
Aí eu queria saber, aí tem um ponto também principal, né? Tudo acontece no Brasil, né? Apesar do parlamento e do plenário ser soberano, tudo acontece naquilo que a Camila colocou, na reunião do Conselho de Líderes, né? Os líderes dos partidos que, no final das contas, acabam decidindo o futuro de um projeto, né? E ao que tudo indica, essa é a minha opinião da Camila sobre esse assunto, né? Ao que tudo indica, né? Parece que o Lindenberg Faria está meio queimado nesse colégio de líderes, né? Porque ele foi tão enfático quanto o projeto, bateu de frente toda hora com o Hugo Mota, então ele está sendo meio rechaçado nesse processo de discussão do projeto. Então, possivelmente, o governo não vai conseguir colocar, né, nesse projeto final, né, a versão que ele queria colocar, mas que pelo menos consiga consensualizar naquilo que é bom para a população em geral. Isso mesmo, Felipe. Existe essa insatisfação por parte de alguns líderes aqui no Congresso Nacional da atuação do PT, tentando colocar suas pautas de forma muito enfática. Eles querem conversar e entrar em um consenso de maneira mais negociada, não querem expor tanto dessa maneira, né, as insatisfações publicamente, como o líder vem fazendo em alguns momentos, mas quem vem também negociando pelo lado do governo com líderes tanto de direita quanto do Centrão é o líder do governo, José Guimarães. Ele ficou afastado um tempo aqui, né, por questões de saúde, mas ele vem negociando com alguns líderes, inclusive ele conversou junto com o Sóstenes Cavalcante com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, na semana passada, quando houve esse adiamento. Então, ele, junto com o Sóstenes Cavalcante, defenderam esse adiamento para que se tivesse um pouco mais de tempo para discutir esse projeto. Então, ele vem sendo um outro nome, pelo menos aqui dentro da Câmara dos Deputados, outra liderança que vem estando à frente dessa discussão, pelo menos pelo lado do governo. Mas o que a gente espera é ver amanhã como que o governo vai conseguir colocar suas pautas, convencer tanto o Guilherme Derrite quanto os outros líderes para que haja algumas mudanças nesse texto, mudanças defendidas pelo lado do governo. Uma delas, eu cito aqui, é essa questão de criação de uma tipificação, né, um crime específico que diferencia as facções criminosas de organizações criminosas. Isso era uma previsão original do texto. Derrite fez uma alteração e o governo segue insatisfeito com essa falta de diferenciação, de uma tipificação específica para cada um desses crimes. E esse vai ser pelo menos um dos pontos que o governo vai trazer amanhã, dentre alguns outros. Camila, vamos falar sobre horários. Já tem horário para essa votação na Câmara e tem horário para essa reunião também? A reunião vai acontecer de manhã, Neila. A agenda a gente ainda espera ser confirmada aqui pelo lado da presidência da Câmara dos Deputados. Normalmente acontece ali por volta das 10 horas da manhã no Colégio de Líderes, se nada mudar. Às vezes eles também colocam a reunião lá na residência oficial de Hugo Mota, mas a princípio, por volta das 10 horas da manhã, eles se reúnem para discutir esse tema, os líderes. E aí, mais tarde, a partir das 16 horas, começa a ordem do dia aqui na Câmara dos Deputados. Lembrando que vai ser uma votação semipresencial. Então, como alguns deputados também estão distantes nessa semana, por conta da COP30, eles vão permitir a votação à distância, né, a votação online. Alguns vão estar aqui, outros à distância e a princípio das 16 horas, mas a gente sabe que a ordem do dia muitas vezes acaba atrasando. Tudo vai depender também dessa reunião, se vai ser mantida pela manhã ou se vai ser jogada para a tarde. Muito bem, eu quero deixar o Felipe e a Camila aqui comigo e eu queria colocar na tela, produção, o post do Hugo Mota, porque ele usou uma palavra muito boa que eu queria reforçar. Aqui, ó, firmeza. Segurança pública exige firmeza, mas também garantias e eficiência institucional. Por isso, inseri na pauta de amanhã e a Câmara dos Deputados vai votar o marco legal de combate ao crime organizado. É a resposta mais dura da história do parlamento no enfrentamento contra o crime organizado. Então, ele continua falando tal, mas usa duas palavras interessantes. A primeira, firmeza, porque a gente não viu firmeza aí nessas votações, né, em pautar o marco legal de combate ao crime organizado, e ele deixou claro, a Câmara vai votar amanhã o marco legal de combate ao crime organizado. Então, vamos ver se a gente sentiu firmeza, né, Felipe e Camila? Vamos ver amanhã essa firmeza toda. Camila, obrigada por enquanto. Bom trabalho para você aí no Congresso Nacional, viu?